nas linhas e entrelinhas do Evangelho. João capítulo 6, versículo 38. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Vontade é uma coisa complicada. Ela tende a pregar peças. Já na infância, muitos de nós tivemos que sofrer as consequências de teimarmos com os nossos pais porque queríamos alguma coisa e eles insistiram conosco que não sabíamos de fato o que queríamos. Na minha infância, quis das goiabas do quintal, mas estavam bem verdes e a minha mãe disse que eu não queria. Teimei e arranquei algumas daquelas goiabas. E quando ela viu, ela disse: agora você vai comer. Depois de comer um pedaço da primeira, decidi concordar com a minha mãe. Mas já era tarde. Agora, diz ela, eu tinha que querer. Quando crescemos, a goiaba verde, o joelho ralado, são dores e arrependimentos infantis. Diante dos arrependimentos e das dores, dos desejos, das vontades que vão se tornando desejos e vontades de gente grande. É que a vontade em relação às coisas se tornam mais complicadas porque trarão resultados mais complicados por serem mais duradouros e envolverem pessoas nessas nossas decisões correspondentes aos nossos desejos, às nossas vontades. Normalmente tem relação com estudar ou parar de estudar. Tem relação com começar a trabalhar rapidamente, afoitamente, e depois um novo querer em relação a uma nova colocação, a busca de emprego. Aí você lembra da necessidade de estudar. Tem relação com o namorar, com o eu gosto e quero namorar, e vem o casamento, e depois vem os filhos, e depois vem o será que eu gosto tanto para poder continuar casado? Fico casado ou não? São decisões que foram tomadas e agora as consequências dessas decisões são extremamente complicadas. Pois bem, quando o assunto foi vontade, para Jesus a regra que usou na terra foi fazer exclusivamente a vontade do Pai. Se você me pergunta, foi fácil? Jesus sabia que nada neste mundo seria fácil para ele. Em certa ocasião, por estar convicto disto, afirmou: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11, 12. E ele mesmo sabia que o reino que conquistaria seria por ter sido levantado numa cruz, lá no Calvário. João capítulo 12, versículo 32. Mas é bom lembrar que Jesus sabia, e sabia muito bem, que mesmo com todas as complexidades de se fazer a vontade do Pai, elas, sem dúvida alguma, seriam boas, agradáveis e perfeitas. Meu desafio para a nossa semana é que busquemos a vontade de Deus. Como? Por meio da leitura da palavra. Afinal, ela é a única regra de fé e prática que Ele deixou para nos dirigir segundo a vontade dEle. Segundo, na oração, pois por meio da oração Ele estabelece diálogo conosco, segundo a própria palavra. E por meio da comunhão com os irmãos, pois é no meio da comunhão que somos estimulados, corrigidos e edificados no estudo e no partilhar daquilo que cada um de nós aprendemos na palavra.
Foque nisso. Feche os olhos para qualquer outra coisa, porque disto advirá o teu triunfo nessa semana. Fazer a vontade do Pai. O que me lembra de um menino que foi desafiado pelo pai a subir em um pau de sebo, aqueles troncos enormes pendurados, brincadeira antiga, onde se colocava uma nota lá em cima, para que aqueles que conseguissem chegar até lá pudessem descer com a nota, e a nota seria desse que conseguiu subir até lá. E o menino então começou a subir, e todos ao redor do tronco diziam que ele não conseguiria. Ele não vai conseguir. E o menino subindo. E a turma dizia, não, ele vai chegar só até a metade. E ele não vai conseguir, ele vai escorregar. E o menino subindo. Alguém diz, ele vai chegar perto, mas não vai chegar lá. Esse pau está muito encebado, ele não vai conseguir. E o menino subindo. Quando ele ia subindo, um senhor falava, vocês não conhecem ele vai chegar lá. E as pessoas diziam, não, ele não vai. Ele vai chegar lá. E as pessoas criticando, falando, gritando, desce, você vai escorregar, é perigoso. E o menino subindo. Quando o menino chegou ao topo, pegou o dinheiro, colocou dentro do calção e desceu escorregando naquele tronco. Alguém perguntou, mas por que ele conseguiu? Ninguém conseguiu até hoje. Por que ele conseguiu? E o pai daquele menino, o senhor que dizia, ele vai conseguir, falou, é que o meu filho é surdo, ele não conseguiria ouvir as críticas e os desincentivos de vocês. Que na nossa semana, o único incentivo ao qual os nossos ouvidos devem estar abertos é a vontade de Deus, o fazer a vontade de Deus. Como Jesus veio a esse mundo para fazer a vontade de Deus, que na nossa semana a vontade de Deus seja o nosso foco. Feche os ouvidos para qualquer outra coisa e por meio da palavra, da oração e da comunhão, prossigamos em fazendo, em caminhar, em prosseguindo na vontade